Ainda no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Querido, uma pessoa zelosa com as coisas de Deus, ela está sempre sendo conduzida ao arrependimento. Por quê? Porque o zelo dela a conduz em um estado de sempre perceber que por mais que queira agradar a Deus, mais cedo ou mais tarde estará desagradando a Deus. Nós podemos estar desagradando a Deus até no serviço de Deus, não honrando o Senhor Jesus Cristo, não obedecendo a sua palavra, não dando ouvidos àquilo que está escrito. Está escrito, assim diz o Senhor. Não levarmos a sério aquilo que está escrito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz adultério é pecado, é pecado. Se amar o dinheiro como uma idolatria é pecado, ofende a Deus, é isso que acontece. Se eu tiver um namoro não santo, isso é pecado? É pecado. É o que a Bíblia diz. Se eu não cuidar do meu corpo, a pessoa que foi tornada templo do Espírito Santo, e ela usar o seu corpo para o pecado, o que ela está fazendo? Ela está ofendendo o Espírito Santo que habita dentro dela. É o que a Bíblia diz. Mas isso é bom. Eu tenho que viver mesmo, aproveitar minha juventude, aproveitar minha vida. Aproveitar a sua vida a serviço daquele que entregou-se voluntariamente em teu favor, em teu benefício. Ele diz que a minha vida eu dou, eu entrego, ninguém tira de mim, o Senhor Jesus Cristo diz. Ele se entregou ali na cruz. E quando ele nos atraiu, segundo João 2,32, não segundo a João, Evangelho de João 12,32, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo, quando nos atraiu, ele nos atraiu, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos espirituais do diabo, nós estávamos condenados, nós estávamos sobre toda a ira de Deus. Nós estávamos debaixo da morte eterna, nós estávamos irados contra Deus, contra a obra de Deus. Nós não queríamos saber a respeito do Senhor Jesus Cristo, mesmo que tivesse dentro de uma igreja. Mas quando o Senhor Jesus Cristo falava da sua palavra e contrariava a nossa aquilo que gostamos, que queríamos fazer, nós já viramos as costas, porque nós não críamos que ele é melhor do que nós de tomarmos algumas decisões na vida. Jesus Cristo, ele tornou o lixo deste mundo. Por isso que esse texto está dizendo, eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Uma pessoa zelosa com as coisas de Deus sempre vai estar no caminho do arrependimento. Porque, repetindo, porque eventualmente estaremos ferindo a santidade do nosso Deus. E a vida dele em nós provoca uma tristeza.
mas não para a nossa perdição, e sim para continuarmos com relacionamento com Ele sempre, porque o pecado separa o homem de Deus. E o pecado entristece aqueles que estão apegados a Deus. Não perde a salvação para aqueles que já foram salvos, mas ele perde as alegrias da salvação. A sua luz vai se apagando. Aí ele diz: eis que estou à porta e bato. Agora, no outro vídeo, levamos em consideração a igreja. Agora vamos trazer para nossa casa, a minha casa será chamada casa de oração. Nós fomos tornados casa de habitação do Espírito Santo. Quando nós não éramos, fomos atraídos em Cristo. Morremos com Cristo, fomos sepultados juntamente com Cristo, aquela casa que não era habitação do Espírito Santo, habitação de Deus. Fomos ressuscitados e na ressurreição Cristo veio morar dentro de nós, porque nós fomos justificados, perdoados, lavados, purificados de toda a nossa injustiça, porque o justo Jesus levou a nossa injustiça sobre ele, colocou nele a nossa injustiça e foi imputada a nós a sua justiça. Purificação, Cristo tornou a nossa vida. 2 Coríntios 5:21, você pode conferir o que eu acabei de dizer. Agora, o que ele diz? Estou à porta e bato. Cristo pode estar fora da nossa vida, se nós ainda não formos regenerados. Pode até ser um pastor, evangelista, padre, sei lá, quem for líder espiritual, se Cristo não for a sua vida, e Cristo só habita no interior daquele que foi regenerado, aquele que foi nascido de novo, aquele que foi limpo quando essa pessoa foi crucificada com Cristo. Ali Deus purificou esse homem e o ressuscitou e colocou dentro dele a vida justificada, perdoada, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Mas se uma pessoa não tem essa experiência ainda, o Senhor diz: eu estou à porta e bato. Porque o Senhor nos ama. Ele quer ser a habitação do homem, porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, esse não tem a vida. Lá em 1 João 5:11. O testemunho é este. Quem tiver Cristo habitando, não é porque, eu tenho Cristo. Cristo habita em mim. Sem a obra do novo nascimento, religião vazia, sem realidade espiritual. Isso não é verdade. Não é verdade. Agora, se uma pessoa, Cristo está de fora e ele bate, olha só o que ele diz: se ouvir a minha voz. É dessa forma que o Senhor nos cativa, o Senhor nos ganha. Se ouvir a sua voz, ouvir, faculdade do coração, ganha fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo. Romanos 10:17. Ouviu. Por aquilo que nós ouvimos, causa uma reação em nós. Fruto da ação da palavra de Deus. E a reação é: eu abro minha vida para o Senhor. Aí ele diz: aí eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Olha só que bênção. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha só. Ele nos faz mais do que vencedores. Nós somos por nós mesmos derrotados, fracassados. Mas ele nos faz mais do que vencedores.
E assim nós vamos sentar com ele. Olha só que coisa. No meu trono. Ele diz: da maneira que eu também venci e sentei ao lado com meu Pai no seu trono. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito Santo está dizendo para você, querido. O Senhor Jesus está dentro do seu interior, fruto da obra da cruz, na sua vida. Ou ele está fora? Ah, ele está lá na parede. Está fora. Ah, ele está onde? Ele só pode habitar no interior daquele que nasceu de novo, pela obra da graça realizada por Deus através de Cristo crucificado, quando ele atraiu o pecador e fez com que esse pecador morresse para o pecado e fosse ressuscitado como nova criação de Deus. Porque se alguém estiver em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo está fora ou ele está dentro? Louvado seja o Senhor, que o Senhor nos deixe claro isto em nossas mentes e em nossos corações. A paz de Deus, que excede todo entendimento, possa estar guardando as nossas mentes e os nossos corações em Cristo. Filipenses 4:7.